beleza? Você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, sejam muito bem-vindos. E galera, existe um determinado momento dos animes em que deparamos com a morte trágica de algum personagem em que nós gostávamos muito, seja essa morte para defender alguém, para algum tipo de objetivo em si. E em meio a tantas essas histórias em que amamos nos animes, tem aquelas mortes que ficaram marcadas, em que sempre vamos lembrar aquelas mortes que foram realmente muito épicas de personagens muito épicos também. Pois nos saudosos animes que tanto amamos e gostamos, eles não só nos deixam felizes, intrigados ou animados, mas como também às vezes nos faz chorar. E hoje separei 10 das mortes mais tristes e mais memoráveis entre os animes. Lembrando que é claro que existem vários e vários animes, existem várias mortes, e claro que não dá para citar todas delas aqui. Mas deixe nos comentários a sua opinião, qual morte que você achou mais triste, pois eu separei aqui as 10 que eu acho mais tristes da minha opinião. É claro que a sua pode ser diferente, então deixe nos comentários aí o que você acha. Então, já vai preparando os lenços de papel aí, porque hoje tá foda. E sem mais delongas, bora lá! Começando por Ukiyoha, do anime Bleach. Bem, o Ukiyoha é o espada de número 4. Pra quem não sabe, os espadas são os arrancers de maior patente do Ecomundo. Eles são a elite dos arrancers. E o Ukiyoha ocupava a posição do espada de número 4. Ou seja, só existiam 3 espadas mais fortes que ele. E o Ukiyoha, que era um cara muito forte, conhecido por não conhecer os sentimentos, depois de uma grande luta, uma saudosa luta contra o Ichigo, nos deparamos com a cena mais épica, que foi o ápice da cena, foi a morte do Ukiyoha, em que ele finalmente entendeu os sentimentos e que seu corpo começa a se esvanecer em cinzas, e essa imagem, essa cena vai ficar para sempre na nossa lembrança. Jiraiya, de Naruto Shippuden. Bem, como esquecer do nosso querido Erosenin? Jiraiya foi um dos grandes mestres de Naruto e também um dos mestres mais pervertidos da história dos animes. Jiraiya, além de muito sábio e muito poderoso, ele era aquele cara muito extrovertido, onde as cenas em que ele aparecia eram sempre cenas muito divertidas. Era impossível não se animar nas cenas em que o Jiraiya aparecia. Mas, como nem tudo são flores, Jiraiya teve uma morte um tanto quanto triste, até por ser um personagem muito querido por todos nós. Eis que ele foi para investigar o que estava se passando na Vila da Chuva e se depara com seus ex-aprendizes, Konan e Nagato. Mas que esse reencontro não foi muito agradável, pois terminou com a sua morte. Pois Jiraiya, na luta contra os 6 Pains, acaba morrendo. E a cena de seu corpo afundando na água e ele repensando toda a sua vida e apostando as fichas no Naruto foi um tanto quanto triste. E é uma cena que sempre vamos lembrar. Nina, de Fullmetal Alchemist. Bem, Fullmetal Alchemist é aquele tipo de anime que ele carrega uma emoção muito grande, pois se tem uma coisa muito interessante de Fullmetal é que seus personagens são muito interessantes. Você sente que os personagens de Fullmetal, eles vivem, eles têm uma profundidade muito grande, um sentimento muito grande. E um desses personagens foi a menininha Nina, filha do alquimista federal Shou Tuck. Esse alquimista
que foi conhecido por criar uma quimera que tinha capacidade de falar, mas que todo ano, para renovar a sua licença de alquimista federal, ele precisava mostrar algum tipo de avanço na sua pesquisa para a federação. E desde que ele conseguiu reproduzir essa quimera que fala, ele não conseguiu fazer nenhum feito após isso. E então que o seu prazo está vencendo. E então foi nos apresentado a sua filhinha Nina, que passamos, episódios ali conhecendo ela, uma menininha ali muito feliz, muito carismática. E eis que então o trágico acontece, em que Shou Tucker ele transmuta a sua filha junto com o cachorro para criar uma quimera que tem a capacidade de falar. E essa cena, ela é uma das cenas mais tristes da história dos animes, pois ela carrega um peso muito grande, um sentimentalismo muito grande. E após ver esse ato doentio que ele fez com sua própria filha, isso é realmente muito triste, muito sombrio. Então palavras não descrevem. E o Scar, para acabar com o sofrimento da garota ali, ele mata essa quimera que a Nina agora se tornou. E é realmente muito triste. Foi triste demais essa cena. Não sou assim! Não sou! Irmãozinho. Oh, Nina, me desculpe, mas isso vai doer um pouco. Ed, vai tentar desfazer a transmutação, mas nós ainda não podemos. A minha quimera finalmente chegou à perfeição. Ninguém conseguiria desfazer o que eu fiz. Tome cuidado, ou vai repetir o que fez com sua mãe. O姿になってしまっては元に戻る方法はない。せめて安らかに行くがよい。 E dentro ainda de Fullmetal Alchemist, temos a morte de Miles Hughes. Miles Hughes é o melhor amigo de Roy Mustang e é tenente-coronel dos alquimistas federais. E como eu havia dito antes, os personagens de Fullmetal eles têm uma profundidade muito grande. E o que vimos do Hughes é que ele é um cara muito legal, um cara muito engraçado, muito extrovertido e simplesmente muito babão com sua família, com a sua filhinha e a sua esposa. Que isso foi uma das coisas que mais pesou na sua morte, pois vimos dele um pai de família, muito apegado à sua família, que teve a sua vida tomada. O Hughes acabou descobrindo coisas demais, coisas perigosas entre a trama de Fullmetal Alchemist. E é claro que após fazer essas descobertas, eles não poderiam deixar isso impune. E eis que então acontece uma armadilha. Os homúnculos fazem uma armadilha, acabam tomando a vida do Hughes. E com certeza, essa é uma das mortes mais tristes de todos os animes, pois quem assistiu Fullmetal conheceu a profundidade desse personagem e realmente foi uma covardia muito grande o que aconteceu com ele. Eu não posso morrer aqui! Um improviso perfeito! Que maldição! Os humanos são mesmo uns idiotas, arriscando suas vidas por algo inútil. Em seguida temos Barba Branca, anime One Piece. Bem, One Piece não é lá aquele tipo de anime que tem muitas mortes, mas uma dessas mortes foi realmente muito impactante, como a morte do Barba Branca. Essa morte foi realmente memorável. Ela não só foi triste, mas como ela foi uma morte em que o contexto em que ela acontece, ela te deixa triste, te deixa intrigado, mas ela também te deixa muito animado com o que virá a seguir disso. Pois na guerra de Marineford, em que juntou as maiores potências dos piratas contra a marinha, eis que então o Barba Branca mostrou todo o seu ápice, toda a sua força nesta guerra. E o cara, ele tomou muitos tiros, tiro de canhão, espadadas, e o cara não caiu. Ele sempre de pé ali, e mesmo após a sua morte, assim como a sua honra, ele continuou de pé. E que depois da suposta morte do Barba Branca, ele praticamente encerrou
a antiga era, começando uma nova era em One Piece. E isso deixou a gente muito animado pro que viria a seguir. E sua morte foi muito memorável, aquela coisa dele... mesmo após a sua morte, ele não caiu, ele permaneceu de pé, assim como a sua honra. E isso foi demais. 遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負う。ワンピースは実在する。E ainda em One Piece, talvez temos uma das mortes mais tristes, que foi a morte de Portigas de Ace, irmão de criação e também de pacto com o Luffy, e que foi na mesma guerra de Marineford. Esse talvez tenha sido o arco em que teve mais emoção dentro de One Piece, foi em Marineford. Os piratas, eles só estavam a lutar contra a marinha, pois o Ace havia sido capturado pelo Barba Negra e entregue à marinha. Eis que então Barba Branca e os aliados todos se mobilizaram para tentar salvar o Ace, para que ele não fosse executado. E depois de muitos acontecimentos, depois de muito sangue derramado, muita luta, muito sacrifício, o Ace conseguiu ser liberto das algemas. E então ele e Luffy estavam fugindo. Mas então o Almirante Akainu começa a provocar. E a sua habilidade é uma logia do magma. E como a logia do Ace é do fogo, a do Akainu acaba por ser superior. Enquanto o Luffy estava com a guarda baixa, ele tentou acertar. O Ace defende o seu irmão Luffy com o seu próprio corpo, se jogando na frente do ataque do Akainu, que foi muito destruidor, em que o seu punho perfurou o peito do Ace. A partir de aí, então, é uma cena que é muito triste e que revolta muito, porque toda aquela guerra, toda aquela coisa, quando você pensa que tá prestes a acabar, porque o Ace já tinha conseguido, eles tinham conseguido o mais difícil, que era libertá-lo, e de repente ele acaba morrendo para proteger o seu irmão. 後からみんなに伝えてくれ。そしてルフィ、今日までありがとう。Em seguida temos L, de Death Note. Quem assistiu Death Note deve ter curtido muito a briga intelectual entre Kira e L. Teve vários momentos em que eu pensei, gente, quem que realmente vai ganhar nessa briga, né, intelectual? Eu apostava muito no L, pois o cara era o cara mais inteligente entre todos, mas que porém, no final das contas, Kira conseguiu de uma forma surpreendente ali. Eu não sabia se eu admirava ou se eu odiava ele pelo que ele fez, pela inteligência que ele usou para afetar o L e conseguir a sua morte. E tá aí a morte mais marcante de Death Note. O que está acontecendo? Pessoal, o Shinigami... Toguro, de Yu Yu Hakusho. Talvez um dos antagonistas mais legais de Yu Yu Hakusho tenha sido Toguro, pois todo o seu passado, a sua história, a sua personalidade é muito cativante. Você não consegue odiá-lo por ser um vilão, mas você acaba gostando e amando ele justamente por ele ser um vilão. E após uma das mais belas lutas
dos animes entre Toguro e Yusuke, terminamos com o Toguro usando todo o limite de seu corpo, o que trouxe a sua morte ao final dessa luta. E a cena da sua morte é muito memorável, e a morte dele não consegue passar aquela sensação de alívio pelo protagonista ter vencido o vilão, mas sim ficamos tristes por um vilão muito foda estar morrendo nessa hora. Muito obrigado, Urameshi. Pela primeira vez pude utilizar a força total. Tatsumi de Akame ga Kill. Bem, Akame ga Kill é um anime que é recheado de muitas mortes. Ele não liga de matar o seu personagem favorito da forma mais trágica possível, se for preciso, pois ele é recheado, tem muitas mortes e mortes que são muito memoráveis. Mas o que eu escolhi para esse tópico foi a morte do Tatsumi, que é o protagonista de Akame ga Kill. E nunca um protagonista foi morto de uma forma tão brutal quanto o Tatsumi morreu, pois após a sua armadura Incursion ter evoluído e ele ter conseguido derrotar uma arma imperial gigante, um robô gigante, né, por assim dizer, esse robô ia acabar caindo no meio da cidade e ia matar muitas pessoas. Em uma atitude totalmente altruísta, ele se joga, né, para que ele não caísse e matasse todas as pessoas que estavam lá embaixo. Então, com seu próprio corpo, ele tenta parar esse robô gigante. Eis que então ele quebra toda a sua armadura e provavelmente quebrou todos os seus ossos do corpo. E é uma cena muito triste. A sua morte foi uma morte muito brutal para um protagonista principal de uma história. E após morrer para salvar a todos, é claro que ele não ia faltar nesse tópico, pois a sua morte foi muito memorável e muito triste, muito trágica. E por último, temos ele, Itachi Uchiha, de Naruto Shippuden, um dos maiores heróis de Konoha e que foi conhecido como um dos maiores vilões, um dos maiores criminosos pelo que fez. Itachi Uchiha foi aquele tipo de cara em que achamos muito foda desde o início em que ele apareceu, em que certo ponto odiamos ele, mas que no final respeitamos ele de uma maneira que não tem tamanho, pois ele passou pelas piores coisas possíveis que alguém poderia passar, e sempre calado, se passando como vilão, como na verdade ele era o herói. E assim, ao final de seu destino, de sua vida, ele escolheu ser morto pelas mãos de seu irmão mais novo, Sasuke, aquele irmão que ele sempre protegeu. Ele quis passar a ideia de um vilão para o seu irmão justamente para protegê-lo, e morreu da mesma forma, visto como um vilão pelo seu irmão. Uma das mortes mais tristes de Naruto Shippuden. E galera, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. De compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus amigos, para quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Me sigam também nas minhas redes sociais, no Twitter, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, vão estar todos aqui na descrição. Deixe seus comentários aí, qual morte você acha mais triste dos animes. Quem sabe não tem uma parte 2 aqui. E é isso. Muito obrigado pelo acesso e até mais!